Boa noite. Gente, está todo mundo tristinho assim? Boa noite. Boa noite. Melhorou, né? Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre cura espiritual, né? De onde vem essa cura para nós? O que é essa cura espiritual? Bom, nós estamos todos aqui, a gente acredita em alguma coisa, não é mesmo? Se nós viemos buscar alguma coisa, é porque a gente acredita em alguma coisa. E quando nós saímos das nossas casas, saímos do nosso aconchego para buscar, é porque a gente está num momento de conexão com Deus, nosso Pai. Eu não sei, mas eu estou conectado com Deus o tempo inteiro. Eu rezo, eu confio em Deus, né? Eu acredito em Deus. E muitas vezes, a gente acreditando dessa forma, o que acontece? Os nossos mentores chegam e dizem para nós assim: olha, você precisa ter mais fé. A gente pensa, mas ter mais fé? Como assim? Eu já tenho fé. Eu estou trabalhando. Eu estou aqui dentro da casa. Eu tenho fé. Mas essa fé é diferente, gente. Essa fé que nós sustentamos não é essa fé que a gente fala simplesmente: eu tenho fé, eu acredito. Não é esse acreditar. Mas é eu confiar nesse Deus que está dentro de mim. É eu confiar nesse Cristo, essa energia crística que está dentro de mim. Porque quando nós falamos Jesus Cristo, não é o nome de Jesus. Jesus é o nosso irmão que veio, deu a sua vida, né? Fez todos aqueles ensinamentos, nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. Sempre quando eu faço minhas orações, eu sempre agradeço Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, né? Se nós fizermos pelo menos um pouquinho do que Ele fez, se nós acreditarmos que Deus está em nós como Ele acreditou, gente, nossa vida seria diferente, muito diferente, né? Mas nós estamos neste caminho para aprender com Jesus. Nós estamos aqui para a gente aprender a trilhar esse caminho de Jesus, para a gente aprender como fazer as coisas de acordo com o que Jesus fazia. Outro dia a Adilane veio e deu uma palestra aqui e falou, né, que a gente precisava ser como Jesus. Se acontecesse isso, será que eu faria como Jesus faria? Será que o que eu estava fazendo seria o que Jesus faria? Então aí o grupo, depois dessa palestra, de vez em quando a gente brinca: olha, Jesus faria isso que você está fazendo. Por quê? Porque será que nós estamos seguindo as pegadas de Jesus conforme Ele caminhou? Conforme Ele ensinou para nós? É muito relativo, né? Isso é muito difícil a gente falar assim: não, eu estou seguindo sim, eu estou seguindo Jesus assim direitinho. Por mais que a gente tente, a gente não consegue, né? Nós ainda, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, a nossa humanidade ainda está muito apegado na matéria. Nós ainda estamos muito apegados aos sentimentos primitivos, né, da nossa vida. Então a gente, com isso, a gente deixa de viver essa energia crística que a gente possui. Nós deixamos de viver isso muitas vezes por conta desses apegos que a gente tem, por conta dessa materialidade que nós ainda temos arraigado em nós. Às vezes a gente diz assim: não, mas eu amo o meu irmão. Será que eu amo de verdade? O que é esse amor?
A gente fala em amor, amor incondicional. Quantas vezes nós vemos falando em amor incondicional? O que é esse amor incondicional? É tão fácil a gente falar, né? Eu amo as pessoas. Mas e pôr em prática? Aí a coisa fica difícil, né? Começa a ficar difícil. E se a gente tivesse essa energia crística em nós, se a gente cultivasse ela, porque nós temos aquela sementinha crística aqui dentro, mas nós ainda não aprendemos a cultivá-la, né? Mas quando a gente tem essa sementinha crística, a gente aprende a amar. E o que é aprender a amar? Aprender a aceitar o outro como ele é, sem cobrança, sem ficar querendo que ele seja do meu jeito. Não, eu amo aquele rapaz, mas ele tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim, isso não é amor, né? Isso é um gostar, mas é um gostar condicional, não é um amor incondicional. Porque quando nós amamos incondicionalmente, o que vai acontecer? Eu vou aceitar o outro do jeito que ele é. Eu posso não viver de acordo com o que ele está vivendo, mas eu aceito ele da forma que ele é. Às vezes, eu vou chegar e falar: meu irmão, se você fizesse diferente, talvez as coisas mudariam para você. Talvez as coisas melhorariam para você. Mas eu não vou chegar para ele e dizer assim: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não pode. Isso não é amor incondicional. Isso é eu gostar condicionalmente, do meu jeito, né? Eu quero que o fulano esteja perto de mim, mas tem que ser conforme eu quero, da forma que eu aceito. Então nós precisamos aprender esse amor incondicional, para que assim essa chama crística possa crescer dentro de nós. E quando a gente fala dessa chama crística, como eu dizia, Jesus, nós falamos Jesus o Cristo. Por que Jesus o Cristo? Porque esse Cristo, ele estava preparado com essa chama crística, né? Ele estava pronto para trazer para nós esse amor incondicional, para ensinar para nós esse amor incondicional. Que muitas vezes nós até pensamos que temos. Quantas vezes nós pensamos assim: não, eu amo as pessoas, eu sou uma pessoa que amo todo mundo. É fácil a gente pensar, mas quando a gente vai pôr em prática, a coisa é diferente. Aí fica muito difícil, né? Por quê? Porque, por exemplo, aquele irmão que entrou numa casa e fez um latrocínio, por exemplo, nós vamos amar ele de acordo com o que é um amor incondicional? Será que nós vamos aceitar esse irmão? Até que ponto? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: não, tem mais é que morrer, né? Tem mais é que acontecer isso ou aquilo. Não, nós precisamos aprender a amar. As pessoas às vezes vêm e fazem coisas erradas nessa vida, não porque ele quer, mas muitas vezes ele é levado a isso. E nós precisamos aprender: não concordamos com o que ele fez, tudo bem, mas nem por isso vamos desejar que ele morra, vamos desejar o mal para ele. Porque quando nós desejamos o mal para o outro, nós estamos desejando para nós mesmos. No momento em que eu desejar que alguém se machuque, que alguém seja ferido, que alguém tenha um problema qualquer, eu estou desejando para mim mesma. Porque todos nós somos partes da mesma célula que é Deus, né? Todos nós fazemos parte desse mesmo Deus, dessa mesma célula que é o Deus Criador. Então nós precisamos ter uma forma da gente acender essa chama crística dentro de nós. Buscar sempre reacender essa chama.
E a gente vai reacender essa chama como? Fazendo o bem. Buscando fazer o bem. Buscando aceitar as pessoas de uma forma que nós vamos trabalhar junto delas sem querer mal àquela pessoa, sem desejar o mal para ela, né? Isso é uma forma de nós acendermos essa chama crística dentro de nós. E como que a gente vai fazer para que isso seja constante? Gente, nós temos tanta coisa boa para se fazer, mas tanta coisa boa para se fazer, pena que nós não temos. Muitas vezes a gente põe uma viseira aqui e olha só para frente. Vocês já viram assim, quando arreia um animal para pôr numa carroça, num carro, que ele fica assim só olhando para frente, não tampa aqui dos lados, e fica assim? A gente às vezes fica dessa forma. Às vezes a gente fica tão bitolado numa só ideia que a gente deixa de olhar para os lados. A gente quer olhar só aqui naquela direção que nós estamos habituados. E não pode ser, nós temos que abrir nosso coração para as coisas diferentes. Nós temos que abrir os nossos sentimentos para as coisas diferentes, para coisas que vão edificar não só a mim, mas ao meu próximo também. Muitas vezes a gente culpa as pessoas que estão do nosso lado, né? Ah, mas meu marido é chato demais e se ele não fosse assim, eu faria assim. Eu seria outra pessoa. Ou muitas vezes, não, minha mãe me incomoda absurdo e não dá, eu não consigo conviver com a minha mãe, né? Aí eu paro e pergunto para vocês, será que a culpa está no outro ou está em mim? Em quem está a culpa? Será que é no outro que é chato ou é porque os meus sentimentos me faz achar o outro chato? São os meus sentimentos. Quantas vezes a gente vê a pessoa falando assim, ah, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Será que realmente eu não sou capaz? Será que eu não consigo? Gente, todas as respostas que nós precisamos está dentro de nós. Basta que nós coloquemos nossos pensamentos para trabalhar. Porque nós já vivemos quantas vidas cada um de nós já tivemos. Eu não sei, eu sei que eu tive muitas. Mas eu não sei quantas. Não sei se eu já tive 1000 vidas, 500 vidas. Eu sei que eu já tive muitas. Então, qual é essa bagagem que eu carrego comigo? Vocês já imaginaram no aprendizado que nós tivemos em todas essas vidas? Vocês já imaginaram que nós, em outras vidas, fomos alguma coisa, um sábio, fomos uma pessoa que teve um estudo maior, um conhecimento maior, ou mesmo as nossas experiências do dia a dia que nós trazemos? Vocês já pensaram nisso? Nesse conhecimento que está guardado aqui e nós trancamos ele? Que nós não damos vazão a ele? Às vezes a gente vê as pessoas que têm a mediunidade um pouco mais aflorada. A pessoa chega para você e fala assim, olha, minha intuição está me falando que vai acontecer isso e isso com você. Você fala, nossa, mas eu queria ser igual fulano. E é essa percepção que ele tem. Mas será que eu procurei desenvolver essa percepção que eu penso que eu não tenho? Quantas vezes eu tentei mudar a minha mentalidade, o meu íntimo? Quantas vezes eu pensei assim, eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Eu hoje quero isso e vou ser capaz, com fé em Deus Criador. Eu sou o Criador junto de Deus. Então, quando nós fazemos isso, com fé realmente,
como eu disse para vocês, não aquela fé que sai só da boca, né? Mas acreditando que eu sou capaz realmente, quando chegar no final do dia, você vai ser capaz. Se você acreditar realmente. Muitas vezes a gente fala, mas fala da boca para fora. Ah, eu vou fazer isso. Mas aí a gente vai, arruma uma coisinha aqui, arruma outra ali, almoça, e aí a gente já esqueceu daquilo. Quando chega no final do dia, o que acontece? Eu não consegui, porque eu não pus fé naquilo que eu falei. Eu não acreditei naquilo que eu falei. Tem aquela historinha do João de Barro, acho que todo mundo deve conhecer a historinha do João de Barro, mas certa vez João de Barro estava lá construindo a casinha dele, fez a casinha dele lá numa árvore, ficava assim na porta de uma casa. Aí o dono da casa olhava para a árvore estava soltando muita folha lá no quintal e falava assim: se Deus quiser, um dia eu corto essa árvore. E foi. Passava ali uma semana, não, se Deus quiser, amanhã eu corto essa árvore. E foi mais uma semana. Aí, não, se Deus quiser, essa semana eu corto essa árvore. E ele nunca cortava. Aí, por fim, o João de Barro já não ligou mais, né? Não, posso fazer meu ninho tranquilo, minha casinha está pronta, posso ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Ele está falando que se Deus quiser. E Deus quer o melhor para todo mundo. Então, ele não quer que eu perca a minha casinha. Até que um dia, o dono da casa levantou de manhã e falou assim: com fé em Deus, hoje eu corto essa árvore. O que o João de Barro fez? Juntou as coisinhas dele e foi procurar outra árvore. Porque naquele dia, aquele homem falou: com fé em Deus, hoje eu corto essa árvore. Olha a mudança de propósito dele. Se Deus quiser, com fé em Deus. Porque geralmente, quando nós falamos assim, se Deus quiser, acontece, né? É porque a gente não está acreditando muito. Então, fica à vontade de Deus, é a gosto de Deus, né? Se Ele quiser, acontece. Se não, tudo bem. Mas o dia que você se coloca junto de Deus e diz, com fé em Deus, agora eu faço isso. Mas que você proclame isso dentro de você. Não é falando para os outros, mas para você, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Você vai dizer, com fé em Deus, hoje eu realizo isso na minha vida. É porque você está realmente disposto a mudar a sua vida. Você está realmente disposto a buscar aquilo que você se propôs. E essa é a nossa vida, gente. A nossa vida, o nosso dia a dia, é essas propostas que nós fazemos para nós. É assim que nós vamos alimentar essa chama crística que existe dentro de nós. É assim que a gente vai conseguir realizar as coisas que nós queremos para nós, para a nossa vida. Porque enquanto nós estivermos naquela, deixa a vida me levar, né? Que nem o Martin da vida, deixa a vida me levar, a vida leva. Gente, enquanto nós estivermos nisso aí, nós estamos tendo compromisso conosco mesmo? Cadê? Cadê o nosso compromisso com nós mesmos? Ou seja, se Deus quiser, Ele faz a minha vida. Se Ele não quiser, eu vou levando de qualquer jeito. E a minha proposta de vida, aonde está? O meu propósito de viver melhor, aonde fica? A minha promessa, quando eu pedi para reencarnar, porque se nós estamos aqui reencarnados, é porque nós suplicamos por isso, que nesse momento que nós estamos encarnados, milhões de espíritos pedem para vir a essa terra, para acabar com o que precisa de acabar, para poder trabalhar esse espírito que ainda está necessitando de alguma coisa. E nós suplicamos para vir.
E quando nós chegamos aqui, a gente deixa a vida me levar. Então nós esquecemos o compromisso que nós fizemos lá, no plano espiritual, quando nós pedimos para vir reencarnar. E aqui nós estamos hoje com um propósito, o propósito de ser melhor. Eu não vou melhorar ninguém, eu não vou curar ninguém, mas cada um se cura, cada um se melhora. Vocês já repararam como que Jesus nunca disse no Evangelho: Pedro te curou, Mateus te curou, João Evangelista te curou, eu te curei. Jesus nunca disse isso. Ele simplesmente dizia: vá, a tua fé te curou. Não é mesmo? Ele sempre disse: vá, a tua fé te curou. Por quê? Porque essa chama crística que nós carregamos dentro de nós é o que nos cura, é o que nos faz ser dignos do amparo espiritual. Eles nos ajudam, sim. Eles vêm, eles põem a mão para que nós possamos nos curar, para que nós possamos melhorar de vida, para que nós possamos ter coragem, ter ânimo de fazer as coisas. Sim, eles vêm e nos ajudam. Mas para isso, nós temos que estar abertos. Para isso acontecer, nós precisamos dar o primeiro passo. E é onde eu falei no início. Se nós estamos aqui, é porque nós buscamos. A partir do momento que você saiu da sua casa, num dia de chuva como hoje, né? Pode cair uma chuva mais forte, pode parar, você não sabe. Mas você teve a coragem, você teve a disposição. Hoje eu vou. Com fé em Deus, hoje eu vou. Né? Então, gente, nós precisamos dessa fé. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos ter essa fé. Às vezes, acontece alguma coisa, a gente fala assim: tá vendo? Eu estou lá na casa espírita, na casa de oração, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, e mesmo assim ainda me acontece alguma coisa. Aí a gente para e pensa melhor. Será que o que aconteceu na minha vida não foi para evitar um mal maior? Às vezes, uma coisa que acontece hoje pode evitar um mal muito maior amanhã. Quantas vezes a gente está aqui rezando, pedindo para Deus, e acontece alguma coisa e fala: está vendo? Eu estava lá rezando e aconteceu isso. Vê se pode. Mas e se eu não estivesse rezando? O que teria acontecido então? Poderia ter sido muito pior, né? Poderia, às vezes, ter acontecido alguma coisa muito pior do que aquilo. Às vezes, acontece de um pequeno problema de saúde nos levar a um médico. A gente tem aquele probleminha de saúde, vai lá no médico. Chega lá, ele olha, faz os exames de rotina, olha o que a gente tem e descobre que nós estamos num processo de uma doença muito pior. Aí a gente vai reclamar daquela doencinha que a gente teve? Se não fosse ela, quando eu descobrisse essa outra doença pior, eu estaria muito pior. Eu já estaria num estágio muito mais avançado. Então nós precisamos de aprender a ver o lado melhor das coisas. Nós precisamos acender essa chama crística dentro de nós para que nós possamos buscar o lado melhor das coisas. Não é porque me aconteceu uma coisa ruim que eu vou chorar o resto da vida. Enquanto eu estou chorando, eu estou perdendo o sol, estou perdendo a chuva, estou perdendo as flores que eu estou passando. Então vamos aprender a ver o lado melhor das coisas. Por pior que seja, aquela historinha de Jesus também, certa vez, ele com os discípulos estava vindo e de repente tinha um animal morto, um cachorro morto,
E os discípulos queriam tirar ele daquele lugar, porque aquele cachorro já estava em decomposição. E eles não queriam que Jesus visse aquilo. E aí eles foram passando, não, mestre, vamos passar por lá, porque por lá está melhor de passar. Ele pegou e respondeu para eles, não, aqui é o caminho. E foi, chegou até aquele animal, olhou ele em decomposição e disse, ele tinha belos dentes. Ou seja, o restante ele não via, mas ele tinha belos dentes. Ou seja, ele viu alguma coisa de bonito naquela situação ainda. Os belos dentes que o cachorro tinha. E quantas vezes nós, tendo uma coisa bonita do nosso lado, tendo alguma coisa maravilhosa às vezes do nosso lado, nós deixamos de ver porque a gente quer ver o lado ruim, o lado negativo. Então, gente, vamos aprender a ver o lado melhor das coisas, o lado mais bonito. Mas não dá, é só coisa triste que a gente vê. Será que é só coisa triste? Dessa coisa triste nós podemos tirar alguma coisa boa, um aprendizado pelo menos, que eu não faça uma coisa daquela, ou que eu ajude as pessoas para que as pessoas não caiam numa situação daquela. Então nós temos sempre que buscar o aprendizado, o ensinamento que cada situação nos traz. Quando nós aprendermos a ver as situações com o lado bom, quando a gente começar a ver, por menor que seja, mas tem uma pontinha boa naquela situação, nós começamos a aprender a amar. Nós começamos a aprender a pôr essa chama crística em movimento dentro de nós. Então, gente, vamos seguir o Cristo Jesus. Vamos seguir essa chama crística que está dentro de cada um de nós. Vamos fazer com que isso se expanda, com que isso nos eleve a cada dia, que nós aprendamos a ser mais alegres, trazer alegria para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão do nosso lado. Se nós dermos um sorriso, a gente contagia. Você já reparou como que se a gente começa a rir, todo mundo começa a rir junto? Se a gente começa a abrir a boca, todo mundo começa a abrir a boca junto. Então, vamos aprender a contagiar as pessoas com coisas boas. Em vez de a gente chegar e contar uma notícia ruim, vamos chegar e contar uma notícia boa, né? Em vez de a gente chegar e comentar uma coisa ruim, uma fofoca de alguém, vamos chegar e comentar uma coisa boa. Olha, o fulano tá bem, ou qualquer coisa, mas que seja coisa boa, que edifica os outros. E assim a gente vai melhorando a nós e o meio em que nós vivemos. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos.